Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dúvidas que vêm à minha mente quando eu estou meditando em algumas passagens bíblicas. Hoje eu quero compartilhar o Salmo 23, verso 4, que me fez pensar um pouco sobre algumas coisas. E no Salmo 23, verso 4 diz assim: A tua vara e o teu cajado me consolam. E muitas pessoas, muitas denominações falam sobre a vara como uma forma de Deus nos castigar, de bater em nós. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Inclusive, tem uma interpretação que eu acho muito estranha e que eu não consigo aceitar com facilidade, que é de que Deus quebra a perna da ovelha. Sim, meu Deus do céu. Eu nunca consegui assimilar esse tipo de interpretação. Eu já ouvi várias vezes em várias pregações diferentes, assim, de diferentes pessoas, até de pessoas muito influentes, assim, grandes pregadores, pessoas com uma experiência muito grande de conhecimento bíblico e ministerialmente falando. Então, isso para mim sempre soou algo que era repetido como uma verdade, com muita base bíblica, mas que nunca foi correspondido pelo meu coração com paz. Então, essa ideia de que Deus quebra a perna da ovelha, para mim sempre soou muito estranha, porque Jesus é o bom pastor. Então, o bom pastor quebra a perna da ovelha para ela deixar de ser rebelde, segundo a visão de quem prega esse tipo de mensagem. E eu acho isso tão violento. Sério mesmo, assim, eu não consigo ouvir uma mensagem dessa e relacionar ao caráter de Deus. E esse salmo, né, voltando aqui para o Salmo 23, verso 4, esse salmo diz que a vara e o cajado consolam. E consolar, quando a gente pensa, né, num momento de consolo, alguém consolando alguém, a gente não pensa em alguém sendo consolado de forma agressiva, sabe? Ninguém é consolado de forma agressiva. É impossível você consolar alguém de forma agressiva, machucando essa pessoa e ela vai se sentir consolada. Ou então eu sou muito iludida e vivo muito fora da realidade humana, sabe? Assim, porque eu não consigo associar ferimentos físicos ou dor física como uma forma de você conduzir alguém em amor. Tanto é que o Salmo 23, verso 1, vai dizer que o Senhor, que é o nosso pastor, ele nos guia mansamente a águas tranquilas. E mansamente é completamente o oposto de violentamente, agressivamente, de forma dura, sabe? O que está escrito é que ele nos guia mansamente. Então, eu queria que a gente aprofundasse um pouco nessa questão da vara e do cajado serem consolos. E o consolo, pela minha experiência de vida e assim, pelo que eu entendo que seja consolo não envolve agressividade, a não ser que eu esteja muito errada na minha visão sobre o que seja consolo, o que seja consolar. Então, vamos lá. O Salmo 23, verso 4, na versão que eu mais leio, que é a Almeida Revista e Corrigida, diz assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, se a gente for considerar a vara e o cajado no contexto do pastor, na cultura pastoril de Israel, o pastor andava com dois instrumentos diferentes. A vara, que no original é chamada... Eu vou ler com a pronúncia que eu acho que é, porque eu não sei ler nessas versões originais, sabe, hebraicas. Então, a vara, ela vem do shevet, que era um instrumento curto, pesado,
usado como arma de defesa contra lobos, ursos ou ladrões. E a função da vara é proteger a ovelha do inimigo externo. E esse instrumento simboliza o poder e a autoridade do pastor em favor da ovelha, ou seja, se existe algum tipo de uso dessa ferramenta que possa envolver algum tipo de agressividade, não é contra a ovelha, mas é contra lobos, contra ursos, contra ladrões, é contra qualquer tipo de ameaça à vida e à integridade da ovelha. Já o cajado vem da palavra mishenet, e aí eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas é diferente da vara. Então, vara e cajado são instrumentos diferentes. O cajado já é um instrumento mais longo, em formato de bastão, com um gancho na ponta, né? Podia ter um gancho na ponta. E a função do cajado é guiar, apoiar, resgatar a ovelha quando ela caía em algum buraco ou quando ela se desviava do caminho, esse gancho na ponta ajudava a trazê-la de volta, né? A puxá-la de volta. Então, o cajado ele simboliza direção, cuidado, proximidade. E juntos, né? Por isso que o Salmo traz essas ferramentas juntas, né? Quando a gente fala da vara e do cajado juntos, eles representam proteção. Por quê? Porque vara é utilizado contra lobos, ursos, ladrões, enfim, ameaças à vida e à integridade da ovelha. E o cajado representa direção. Por quê? Porque ele tem um formato que ajuda a tirar a ovelha de algum lugar que ela tenha caído, conduzi-la pelo caminho certo se ela estiver indo para uma direção que não é para ela seguir. Então, quando a gente fala dessas duas ferramentas juntas, né, desses dois instrumentos de uso do pastor, a vara e o cajado, eles representam proteção e direção. E aí o Salmo, ele vai dizer que ambos, os dois juntos, a vara e o cajado, nos consolam. E por que que o Salmo diz que eles nos consolam? Na minha visão de consolo, consolo não é dor. Consolo é segurança. Se você está passando por um momento difícil, por uma situação dolorosa, a situação é dolorosa, o consolo vem para te trazer uma segurança emocional, vem para te trazer um conforto de alguma forma, né? Então, esse conforto vem em forma de segurança emocional, vem em forma de segurança física, sabe? Assim, é um tipo de segurança. Então, consolo não é dor, consolo é segurança. Então, quando a ovelha vê a vara, né, essa ferramenta de trabalho na mão do pastor, ela não pensa, ai, ele vai me bater, sabe? Não é isso que o consolo gera na mente de quem vai ser consolado, né? Não é que aquele consolo vai me ferir. Pelo contrário, quando a ovelha olha para a vara, o que ela pensa é: ele vai me defender de qualquer predador. Ele vai usar essa ferramenta para me proteger, para espantar o inimigo, para espantar os lobos, os ursos, os ladrões, mas ele não vai usá-la contra mim. Ele não vai me bater. Ele não vai me ferir. Não é para isso que ela serve para cuidar de mim. E o consolo relacionado a essa ferramenta vem dessa certeza, da certeza de que ela, a ovelha, está sendo protegida e guiada, de que ela não está sozinha. Então, quando ela vê aquela ferramenta, ela vê assim: o meu cuidador, ele está preparado para me proteger e não para me bater, não para me ferir. Ele está ferramentado, né? Ele está preparado com um instrumento que vai me guiar, vai me proteger, mas não bater em mim, me ferir. Então, quando a gente pensa sobre a ideia
de o pastor quebrar a perna da ovelha, como é muito disseminado no meio cristão, principalmente evangélico, que é o que eu mais tenho acesso às pregações, né? Eu ouço muitas pregações cristãs evangélicas e eu já ouvi muitas vezes essa ideia de que Deus simbolicamente quebra a perna da ovelha. Essa interpretação popular, ela não tem base bíblica. Façam as suas pesquisas, de verdade. Eu já fiz as minhas pesquisas, eu já tive tanta falta de paz por causa dessa fala que eu pensei, não, calma, vou aqui me aprofundar, vou procurar, vou pesquisar, porque eu preciso saber se isso realmente está na Bíblia, se isso realmente é algo que Deus deixou claro para nós, que é assim que Ele cuida de nós, quebrando a nossa perna quando a gente faz alguma coisa errada. Então, a minha descoberta é que essa interpretação popular não tem base bíblica. Ela é uma lenda pastoral que circula em sermões, mas não aparece nem no Antigo nem no Novo Testamento. O bom pastor descrito na Bíblia, ele não quebra a perna de nenhuma ovelha, ele não machuca para ensinar. Jesus diz em João capítulo 10, versículo 11, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em Isaías capítulo 42, versículo 3 diz, a cana quebrada não a quebrará, o pavio que fumega não o apagará. Então o Senhor, ele não usa de violência como método para pastorear, para cuidar, para guiar, para direcionar, para corrigir. Não, ele guia mansamente, como a gente já viu que está escrito no Salmo 23, verso 2. Ele guia com firmeza, sim, mas com amor, com mansidão. Então, se a gente for analisar o caráter de Deus em toda a Escritura, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente não vai ver Deus tendo a violência como um método de ensino, como a forma dele nos proteger usando a violência contra nós. Então a violência não é método do bom pastor. Ele guia mansamente, ele guia com firmeza, mas ele guia com amor. Então essa questão de que Jesus, né, de que o bom pastor, ele quebra a perna da ovelha quando ela se rebela e quando ela, sabe, assim, segue um caminho que ele diz para ela não seguir, isso é uma lenda pastoral. Isso não aparece nem no Antigo, nem no Novo Testamento. O consolo, ele nunca é agressivo. E o Salmo 23 diz que a vara e o cajado nos consolam. Então, a gente relacionar esses instrumentos, a forma de Deus trabalhar com violência, com agressividade, não é correto. Esse não é o método de Deus. A vara e o cajado são símbolos de cuidado ativo, não de violência. O Salmo 23 inteiro, ele é um cântico de ternura. Se a gente for parar para observar, o que vai estar escrito lá? Águas tranquilas, pastos verdes, mesa preparada, unção, abundância. Não há espaço para uma pedagogia de dor. Então, se alguém associa vara a castigo físico, na verdade, essa pessoa está perdendo o contexto do pastor. A ovelha é um ser indefeso. Então, se o pastor a ferir, ela não vai entender. Sabe? Não é assim que funciona. Mas se ele proteger e guiar essa ovelha, ela vai confiar nele. Então, para a gente trazer esse entendimento para a nossa vida prática, o que a gente precisa se lembrar é que a vara, quando ela é citada na Bíblia, ela não deve ser para nós um símbolo de violência, de castigo físico.
mas simplesmente um lembrete de que Deus nos defende daquilo que nós não podemos enfrentar sozinhos, como ataques espirituais, injustiças, perigos. Então, esse é o simbolismo da vara. Já o cajado, ele é um lembrete para nós de que Deus nos guia mesmo quando a gente se sente perdido. Ele puxa a gente de volta, mas sem agressividade. Ele faz isso de forma firme, mas amorosa. Deus trabalha com firmeza amorosa. Então, o cajado não é símbolo de violência, de empurrão abrupto ou de um puxa-arranco para a gente. Ei, sai daí, sabe? Não. É um lembrete de que Deus nos guia sem agressividade. Com firmeza, sim, mas uma firmeza amorosa. Então, o consolo, considerando esse entendimento, está em nós sabermos que o bom pastor, que é o nosso Deus, ele está sempre perto, sempre vigilante e que nada pode nos arrancar da mão dele. Tudo que ele faz é para o nosso bem e isso não envolve violência física, castigo físico, porque a gente acaba querendo pender para o lado de pensar que, mas ele me bateu para o meu bem. Não, simplesmente não. Existem maneiras firmes e amorosas de você educar, conduzir, proteger e cuidar que não envolva agressividade, e Deus, ele não é esse modelo de cuidado que envolve violência usando o argumento de que é para o nosso bem. Não. Então, o consolo, se a vara e o cajado nos consolam, é porque eles nos trazem essa segurança de que o bom pastor, ele não vai usar aquelas ferramentas contra nós, ele não vai nos bater, ele não vai nos ferir, mas ele vai usar aquelas ferramentas contra tudo aquilo que tenta nos abater, né? Que tenta contra a nossa vida e contra a nossa integridade. Resumindo, vara é símbolo de proteção, cajado é símbolo de direção, o consolo está na segurança que nós sentimos em sermos cuidadas, mesmo olhando para essas ferramentas, né, que são ferramentas para proteger, para guiar, a gente sente segurança e não medo, e que isso se resume também no fato de que não há violência no cuidado de Deus conosco. Existe firmeza amorosa, mas violência não. Então, considerando que eu e você somos ovelhas do Senhor, ouça agora essa metáfora como se fosse o próprio pastor, o próprio bom pastor Jesus, falando com você e comigo. Diz assim: minha filha, não temas as ferramentas que trago em minha mão. Elas não existem para te ferir, mas para te proteger. Quando lobos, ursos ou inimigos se aproximam, são essas ferramentas que os afastam. A cada vez que as levanto, não é contra ti, mas por ti. Essas ferramentas são o sinal de que eu luto em teu favor. Elas foram feitas para te alcançar quando te afastas demais, quando te sentes perdida ou prestes a cair num buraco. São elas que te envolvem e te puxam de volta para perto de mim. Não é a violência, é o abraço. Por isso, quando você lê na minha palavra, a tua vara e o teu cajado me consolam, estás dizendo, na verdade, eu confio em ti, Senhor, porque eu sei que tu me defendes e me guias. Eu não estou só, não estou à deriva, não sou esquecida. Assim, o consolo que eu te dou não é agressivo, mas terno e firme. Sou o pastor que dá a vida pelas ovelhas, não o que as fere. E enquanto eu estiver contigo, nenhum mal terá a última palavra. É isso, pessoal.
Espero que vocês tenham entendido e que isso possa realmente construir no coração de vocês e na mente de vocês a verdadeira imagem de quem Deus é. Essa é a essência do Salmo 23, verso 4. Segurança no cuidado constante. Não medo de ser agredida, de ser castigada, de ser punida. A essência do Salmo 23 é segurança, paz, de que as ações do bom pastor são a meu favor e não contra mim. São para o meu bem, sem me ferir, mas me guiando mansamente pelo caminho que eu devo seguir.